você precisa ter um conhecimento básico de Linux para você ter um setup confiável de Bitcoin. Por que eu tô falando isso? Eu vou explicar. Todo lugar que você for criar uma carteira de Bitcoin, você vai usar um hardware para isso. Se criar uma carteira pelo seu computador, o seu computador, ele vai ser o seu hardware que você vai usar. Se você criar pelo celular, você vai estar usando o seu celular para criar essa carteira e tudo mais, para gerenciar, para você sacar Bitcoin, para você depositar Bitcoin, fazer transações. Tudo isso você vai estar usando um hardware. Pode ser uma hardware wallet também. E também nesse vídeo eu vou explicar mais por cima assim o motivo de você não usar certos tipos de hardware wallets. Algumas delas não são uma ideia nem um pouco boa, são uma péssima ideia. Que é o mesmo motivo de você entender o Linux para você usar o Linux. Você tem um computador, você deve estar usando o Windows, que é o sistema mais utilizado aí, o sistema mais popular. Só que tem um problema, se for utilizar uma carteira de Bitcoin no seu Windows, você vai ter uma desvantagem em questão de segurança, uma coisa ruim, pelo mesmo motivo de você usar uma certa hardware wallet não confiável ser uma opção ruim. Algumas hardware wallets você tem o código aberto, você pode verificar o que está acontecendo por trás e tudo mais, porque o código ele é totalmente auditável, você tem acesso a esse código. Já outras hardware wallets não, só o fabricante da hardware wallet tem acesso ao código fonte, ao sistema operacional, o sistema que está rodando. E se ele tem acesso a esse sistema, só ele pode ver. Você não consegue ver o que está rodando lá, você não consegue auditar facilmente. Então, se o fabricante decidir incluir alguma coisa maliciosa no sistema dessa hardware wallet, você não vai ficar sabendo. Você não vai conseguir auditar isso no código. Você vai ficar sabendo depois, quando você for roubado, né, e alguém descobrir isso. Tem até como você auditar um sistema sem ter o código-fonte dele, só que é uma coisa muito mais difícil e você não tem tanta clareza. Quando você tem o código-fonte, você consegue ver cada detalhe e vai estar lá para você, você consegue ver cada detalhezinho. Já com o código fechado, você não consegue ver isso. E essa é uma grande diferença de hardware wallets que são boas, que são confiáveis, e de hardware wallets que não são confiáveis. As melhores são a que você tem acesso ao código-fonte, ao sistema dessa hardware wallet. Tá, mas por que Linux? Você talvez não saiba ou saiba, mas o Windows ele é um sistema de código fechado. Então você não consegue ver o código fonte do Windows, só a Microsoft consegue ver. Então se tem alguma coisa lá, você não consegue auditar isso que está rodando por trás do Windows. Muita gente usa o sistema operacional Tails para usar Bitcoin e movimentar Bitcoin. Por que o Tails? Porque ele é um sistema Linux. Linux não é um sistema operacional em si. Tem vários sistemas operacionais que usam o Linux. O Linux ele é na verdade o kernel do sistema, mas você está usando um sistema que usa o kernel Linux, geralmente você fala que você está usando o Linux. Então, para esse vídeo aqui não vai ter tanta diferença, é mais um detalhezinho técnico, mas você falar que você está usando o Linux, todo mundo vai entender. Mas, na verdade, quando você fala que está usando o Linux, geralmente você quer dizer que você está usando um sistema operacional que tem o kernel Linux. E um desses sistemas aí que é bastante usado é o Tails. Por quê? O Tails você consegue ter o código auditado porque ele é um sistema Linux. Você consegue ver o código fonte dele, você consegue ver tudo que está rodando por trás. Ou seja, qualquer mínimo detalhe de diferente que foi alterado, qualquer pessoa no mundo pode ver esse código que foi alterado, exatamente que data e tudo mais, em qual atualização. Já no Windows não consegue saber disso. Se tem uma atualização aí, você pode nem ficar sabendo. Pode simplesmente atualizar em segundo plano o seu Windows, mudar alguma configuração, algum detalhe que você não quis, e você não vai ficar sabendo disso. Já com sistemas Linux, isso é totalmente diferente, tanto que, como eu falei, o Tails ele é um sistema que é bastante usado pela galera aí do Bitcoin. Só que você não precisa usar o Tails especificamente, ele pode facilitar a sua vida, mas se você tem um conhecimento em Linux, você consegue usar vários outros sistemas Linux para fazer esse esquema de você gerenciar suas carteiras de Bitcoin, fazer transações e tudo mais. Eu, por exemplo, já fiz isso usando o Linux Mint, que teria a mesma funcionalidade do Tails. Você coloca o Tails em um pendrive
e você coloca esse pendrive no seu computador e quando você ligar, em vez de ele acessar o seu HD, o seu SSD que está dentro do computador, ele vai acessar o sistema operacional do pendrive. E lá ele vai rodar tudo e quando você remover esse pendrive, ele vai apagar todas as informações. Por quê? Na verdade ele não vai apagar, ele só não vai salvar, então nada vai ficar salvo no seu HD nem no seu SSD. E esse mesmo processo você consegue fazer com outras distribuições Linux. Então, também vale falar aí do macOS, que é um sistema aí mais pouco usado, mas é o mesmo esquema do Windows. Windows e macOS você tem um sistema fechado, já o Linux tem um sistema aberto. E para complementar também, uma curiosidade aí que quem não é da área de tecnologia não sabe, é que Android é um sistema que usa o kernel Linux, só que ele é um pouquinho diferente das distros de computador. Então, quando você está usando Android, não é comum você falar que você está usando Linux, mas quando você está usando uma distribuição Linux de desktop, de computador, é comum você falar que está usando Linux. Eu também falei mais sobre o Tails, especificamente usar o Tails com Electron nesse último vídeo aí que tá aparecendo aí na tela.